Queridos, a passagem das Escrituras para a qual desejo chamar sua atenção nesta manhã se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 6. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 6. Essas palavras do Senhor Jesus: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Bem, amigos, nós voltamos a nossa atenção nesta manhã para algumas considerações sobre a igreja, a sua natureza e as suas marcas essenciais. Bem, nós voltamos novamente a este glorioso tema, estudo na palavra de Deus sobre a igreja, ou em palavras mais precisas, a doutrina da igreja na palavra de Deus. O que é uma igreja? Qual é o retrato bíblico da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo? Qual é a igreja projetada pelo Salvador e entregue através dos seus apóstolos para todo o povo de Deus? Qual é o modelo, o projeto, a marca d'água, assim por dizer, da igreja do Senhor Jesus? Nós cremos que a palavra de Deus nos dá um retrato e um projeto, assim por dizer, da igreja. Sim, muitos não têm crido nisso, mas nós cremos, junto com muitíssimas igrejas, que o Senhor nos deu o modelo de uma igreja. E é esse modelo, segundo a sabedoria de Deus, que deve ser copiado pelo seu povo ao longo de toda a história do estabelecimento de igrejas locais em todo o mundo até o final dos tempos. E é bastante claro isto na palavra de Deus, e bastante plausível, não é, que o Senhor nos tenha dado um modelo a ser copiado de sua igreja. Ele não nos teria deixado neste mundo como salvos em nossa própria imaginação para modelar e formar a sua igreja debaixo da sugestão de um coração cuja reminiscência do pecado está ali, ou das sugestões de Satanás. Mas Ele nos deu um modelo belo, glorioso de sua igreja, e nós temos nessas últimas semanas lidado, considerado cada quarto, cada sala, o telhado, as portas, a estrutura, a base, os fundamentos desta gloriosa instituição que é a igreja do Senhor Jesus. E o nosso desejo é termos em nossa mente e coração essa figura clara do que seja a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ó, queridos, talvez você se pergunte por que temos gastado tanto tempo martelando em cima desse tema. E a razão, queridos, é que o conhecimento, creio eu, da doutrina da igreja em nossos dias é algo muito deficiente. É surpreendente perceber a deficiência no meu evangelho entre o povo de Deus, salvo em muitos grupos denominacionais, sobre o conhecimento do que seja a doutrina, o ensino claro, fundado sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu percebo que nas últimas 2 décadas, nos últimos 20 anos, 25 anos para mais talvez, falar sobre igreja entre o povo de Deus me parece que é nada mais do que discutir diferenças entre usos e costumes. Essa igreja faz isso, aquela igreja faz aquilo, aquela outra igreja é mais assim, essa é mais assada, etc, etc. Me parece que na mente de muitos crentes, ao lidar com o tema igreja, tudo se resume, se afunila a diferenças de usos e costumes, quando nós encontramos na Bíblia uma doutrina sobre a igreja, o que é a igreja. E é constrangedor às vezes, não é, quando você encontra mesmo pastores perceber como muitas igrejas e muitos crentes não levam a sério o ensino sobre a natureza da igreja, a doutrina da igreja. Já repeti esse termo 4 vezes porque é de grande importância. Há uma doutrina, um ensino claro, organizado, sistematizado na Bíblia sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que essa deficiência entre muitos evangélicos, talvez você concorde comigo, eu creio que a deficiência no conhecimento da doutrina da Bíblia, ou melhor, da igreja na Bíblia, explica, na verdade, os muitos problemas que nós temos enfrentado em nossos dias, não é? A deficiência entre o povo de Deus em conhecer a doutrina sobre a igreja explica a maioria dos problemas que nós temos enfrentado na atualidade no campo evangélico, no campo cristão protestante. É assustador o número imenso, gigantesco de crentes que simplesmente não conhecem a natureza da igreja, a doutrina bíblica sobre a igreja. Que não conhecem o ensino das Escrituras sobre o que é a igreja.
É assustador perceber isso. Às vezes em congressos, em revistas, em literatura, no dia a dia, conversando com crentes, fazendo certas perguntas chaves, observando certos comentários que são feitos, eles simplesmente, muitas vezes, não conhecem a natureza da igreja. Mas é de vital importância para nós, nesta manhã, que cada crente em Jesus Cristo tenha um interesse inteligente por conhecer a natureza da igreja do Senhor Jesus. Qual é a doutrina, o que é a doutrina bíblica sobre a igreja? É de vital importância saber o que a Bíblia ensina, e é por isso que nós temos então lidado e repetido este tema tantas vezes em ângulos diferentes. E hoje nós queremos trazer novamente algumas considerações a mais sobre a natureza da igreja do Senhor Jesus, de modo a prepararmos o terreno para o próximo domingo e os domingos seguintes, quando nós lidaremos com o governo da igreja, o que é o governo bíblico, de uma igreja realmente bíblico, em contraste com governos humanos impostos sobre a igreja, o Senhor Jesus Cristo, a questão da disciplina na igreja e alguns outros temas vitais para então concluirmos essa série de estudos sobre a igreja nas próximas semanas. Bem, queridos, algumas considerações hoje sobre a igreja e a natureza da igreja. Permita-me começar com uma seguinte definição muito importante, eu tenho certeza que todos apreciarão compreender isso. Nós lemos muitas vezes na Bíblia a respeito do reino de Deus, não é verdade? O ensino sobre o reino de Deus, R maiúsculo, Deus maiúsculo também, o reino de Deus, o ensino sobre o reino de Deus. Mas talvez você já tenha se perguntado qual a relação da igreja com o reino de Deus. Eu inicio com esse aspecto porque há entre cristãos muita confusão na sua compreensão sobre a diferença entre o reino de Deus e a igreja. Há na Bíblia o ensino a respeito do reino de Deus e há na Bíblia o ensino a respeito da igreja. No ensino do catolicismo romano, por exemplo, a igreja é o reino de Deus. Talvez você saiba disso melhor do que eu. E você sabe também que no catolicismo romano, a igreja não somos nós, os indivíduos, os fiéis que vão à missa. A igreja, no catolicismo romano, é o clero. Quando no catolicismo romano se menciona a igreja, tem-se em vista o clero. O padre, o bispo, o arcebispo, o cardeal e o papa. Esse presbitério, assim por dizer, esse clero, é definido no catolicismo romano como a igreja. A igreja não são os fiéis. A igreja é o catolicismo romano. E assim, quando você lê o catecismo da igreja romana, eles dizem a igreja primeiramente crê, o clero, e por consequência os fiéis creem. Então a fé de um católico romano é uma fé indireta. Eles creem que a igreja lhe diz que eles têm que crer. Você percebe? E para o católico romano, no catolicismo romano, o reino de Deus é a igreja. E assim, quando a palavra de Deus diz, venha o teu reino, o Senhor Jesus em sua oração, venha o teu reino a este mundo, que o domínio do Senhor venha sobre todo mundo, a Igreja Católica Romana relê da seguinte maneira, que o catolicismo romano impere sobre todo o mundo, porque na mentalidade do catolicismo romano, o reino de Deus é a igreja. Você está seguindo o raciocínio? Essa é a ideia do catolicismo romano. É por isso que a Igreja Católica reivindica todo o poder e todo o domínio sobre a vida das pessoas, porque o reino de Deus tem que ser imposto sobre o mundo e as pessoas. E se o reino de Deus é a igreja católica, é a igreja, então a igreja católica tem que ter domínio. E você sabe muito bem, no seu estudo sobre a história, que na idade medieval, a igreja católica tinha domínio sobre os reis, os reinos, os príncipes, os burgos, as cidades, as paróquias, as universidades, as traduções, os seminários, absolutamente tudo estava sob o jugo e o domínio da igreja católica romana. E eles mandavam missionários, entre aspas, pelo mundo inteiro para impor o reino de Deus, que é a Igreja Católica Romana. Então nós começamos por esse ponto porque certa mentalidade católica romana permeia os evangélicos no Brasil. Há muito de catolicismo romano na mentalidade evangélica brasileira, saiba disso. E eles obviamente desenvolveram com grande poder a sua lógica, porque se eles criam que o reino de Deus é a igreja, então eles foram até o último passo possível para materializar isso. Nos últimos séculos, eles não perderam isso de vista, eles continuam buscando isso. Embora não tenham o poder do exército, perderam o poder do exército no século XIX, não é? Os reis não estão mais debaixo do catolicismo romano, depois da força do protestantismo e a reforma, então a nova arma deles é o ecumenismo.
Então esse é um grande erro, tenho certeza que todos apreciam isso. E é por isso que nós temos que ser claros entre a relação do reino de Deus e a igreja. O que é o reino de Deus, irmãos? Bem, nós podemos definir o reino de Deus, na palavra de Deus, como o governo ou o domínio de Deus. Essa é uma boa definição do que seja o reino de Deus. O reino de Deus é o governo e o domínio de Deus. E assim, o reino de Deus está presente onde quer que o Senhor governe ou domine. Lá em Lucas, capítulo 17, nosso primeiro texto, versículo 21, nós lemos as seguintes palavras: nem dirão, do Senhor Jesus Cristo, nem dirão sobre o reino de Deus, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Marque isso, o reino de Deus está entre vós. No capítulo 11 do mesmo evangelho de Lucas, no versículo 20, nós lemos as seguintes palavras: mas se eu expulso os demônios, diz o Senhor Jesus Cristo, pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós, no capítulo 17. No capítulo 11, o reino de Deus já chegou. Isso significa que o reino de Deus estava presente entre os homens quando o Senhor Jesus Cristo estava presente neste mundo. Porque ali ele estava governando, ali ele estava dominando. Jesus governando, ele foi crucificado. Oh, amigos, não sejam ingênuos a respeito disso. Ele dominava todas as coisas, mesmo quando andava sobre a terra. Não poderia eu pedir ao Pai que me envie legiões de anjos? Eles tentaram matar o Senhor Jesus Cristo desde o início do seu ministério até o fim, mas em nenhum momento conseguiram colocar as suas mãos nele. Ele passava pelo meio da multidão e ninguém pegava. E os soldados iam com lanças e armadilhas para prendê-lo e ficavam pendurados nas palavras deles, voltavam para trás dizendo: ninguém jamais falou como esse homem. O vosso tempo não chegou, por isso que não o mataram. Mas quando chegou o tempo determinado que ele deveria ir à cruz do Calvário, então ele voluntariamente se entregou. Ninguém toma a minha vida, eu a dou voluntariamente. Quando ele estava sobre a terra, ele dominava sobre todas as coisas. E assim é o que ele quer dizer, que o reino de Deus já tinha chegado entre vós. E o que nós aprendemos assim, queridos, é que se nós consideramos o reino de Deus como o governo e o domínio de Deus, então o reino de Deus esteve aqui quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui pessoalmente. E o reino de Deus está aqui hoje, na vida de cada crente, em cuja vida Ele é o Senhor e na sua igreja. Ele reina hoje neste mundo através da sua igreja. E o reino de Deus virá quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Em outras palavras, nós podemos dizer que o reino de Deus já veio, o reino de Deus está entre nós e o reino de Deus virá. Este é o ensino bíblico sobre o que é o reino de Deus. Bem, qual então a relação? Essa é a nossa pergunta, não perca o raciocínio. Qual então a relação entre o reino de Deus e a igreja? Podemos colocar da seguinte maneira: a igreja é uma expressão do reino de Deus, mas a igreja não deve ser equiparada ao reino de Deus. O reino de Deus é muito mais amplo que a igreja. Na igreja, onde ela é verdadeiramente igreja, igrejas locais, Cristo é ali o Senhor. Porque o governo de Cristo está ali pela sua palavra, o senhorio de Cristo é reconhecido na vida de cada crente e ele habita ali. Portanto, nesse sentido, o reino de Deus está ali na igreja também. E assim a igreja é uma parte dentro do reino de Deus. Mas Deus governa para além da igreja, Ele governa em regiões onde Ele não é reconhecido. Ele governa sobre a história humana. Ele reina sobre todas as coisas. Não é que Ele reinará, Ele já reina. Seu reino já chegou, seu milênio é hoje. Mas um dia Ele tomará em suas mãos todo e 100% do governo que Ele emprestou a homens para exercê-lo brevemente. Mas Ele já domina sobre todas as coisas. Assim, queridos, o reino de Deus é muito mais amplo que a igreja, mas a igreja é parte do reino de Deus. Assim é necessário que nós tenhamos claro este aspecto do ensino da palavra de Deus. O reino de Deus e a igreja não são a mesma coisa, como afirma o catolicismo romano, mas a igreja é uma parte, uma extensão do reino de Deus. Ela existe dentro do reino de Deus. Bem, tendo afirmado estas verdades, nós podemos agora prosseguir para observar mais uma vez algo que já consideramos no passado sobre o significado da palavra igreja na Bíblia. Essa palavrinha que nós encontramos na Bíblia não é a única utilizada para representar a igreja, mas é a mais comum, a palavra grega eclésia, não é?
E nós transliteramos essa palavra direto do grego, e temos a palavra igreja no português, eclésia, igreja no espanhol, igreja. Então, uma transliteração direta da palavra eclésia, que no original significa ajuntamento ou assembleia. Em outras línguas saxônicas, como holandês ou inglês, eles usam uma palavra diferente, church ou kerk, que vem da palavra César. A base da palavra igreja em outras línguas saxônicas é domínio. Percebe como a igreja é uma representação do reino? Dominus, né? E aqui nós trazemos em línguas latinas a transliteração direta da palavra assembleia, ajuntamento. Você, por exemplo, se recorda lá no capítulo de Atos, versículo 19, quando Paulo está pregando em Éfeso, e aquele ourives de Diana, de Éfeso, não é, que fazia estatuazinhas de prata daquela deusa grega, começou a se rebelar contra Paulo, porque ninguém queria mais comprar aqueles deuses falsos, o evangelho estava se espalhando. Ele começa a mentir, enganar e se juntar com certos judeus ali, e ele reúne uma multidão, e nós lemos que o secretário, o oficial daquela cidade, eles queriam acusar Paulo, o chefe da cidade chama aquele ajuntamento de uma eclésia, uma assembleia, um ajuntamento. É a mesma palavra utilizada para a igreja no Novo Testamento. Lá no capítulo 7 de Atos, Estevão, a ser apedrejado, antes do seu apedrejamento, fala sobre Moisés, que estava reunido com a eclésia no deserto. Ele usa o termo eclésia, a tradução da Septuaginta, não é? Que é a tradução grega do Antigo Testamento para o grego. Ele usa a palavra. Ele fala sobre uma igreja que já existia no Antigo Testamento, o povo de Deus reunido, um ajuntamento do povo de Deus. E baseado nisso, nós temos a ideia básica, primária do que seja a igreja. Bem, o que é a igreja? É a reunião de pessoas, o ajuntamento de pessoas que passaram por uma mesma experiência. A igreja não é apenas o aglomerado, a aglomeração de pessoas em um determinado local, mas a reunião de pessoas ou ajuntamento de pessoas que experimentaram a mesma experiência de conversão, que foram separados de uma vida do mundo, e para o mundo, arrancados desse contexto pela graça e misericórdia de Deus, separados dali e reunidos com um propósito positivo de servir ao Senhor. Há um elemento negativo e um elemento positivo nessa santificação. Separação do erro e do pecado subtrai negativo e juntar-se para o serviço do Senhor positivo. Essa é a igreja. Isso significa, e você perceberá isso, que todos os termos, além de eclésia no Novo Testamento, para representar a igreja do Senhor Jesus Cristo, observe isso, é sempre utilizado em relação a um ajuntamento local de pessoas. Nós queremos marcar isso nessa manhã. Igreja no Novo Testamento sempre se refere a um ajuntamento local de pessoas, se refere sempre à igreja local, em determinado local, determinada rua, determinada cidade. Essa é a ideia da igreja na Bíblia. Isso significa que cada igreja deve ser independente e autônoma. Ela não deve estar debaixo de qualquer governo ou instituição eclesiástica ou associação como convenção, denominação, etc, etc. A igreja no Novo Testamento são igrejas locais, independentes. É sempre essa a ideia da palavra igreja na Bíblia. Claro, exceção temporária de uma congregação que está sendo estabelecida por uma igreja. Não é? Um homem foi treinado, enviado para um ponto de pregação, uma congregação é formada e essa igreja que o enviou está dando-lhe suporte até o ponto que o cordão umbilical é cortado, a igreja segue independentemente, sem prestar contas a essa igreja, porque o ensino da palavra de Deus é que igrejas locais são independentes com seu próprio governo bíblico. Deveriam estar debaixo do governo direto de Cristo pela palavra e a condução direta do Senhor. Bem, tristemente, nós temos observado isso na história, que aquelas igrejas que se uniram em esquemas humanos de cooperação, elas sempre tenderam a formar em associações, convenções, sínodos, denominações de todos os tipos que centralizavam o governo de todas as igrejas locais em uma só igreja, chamada de igreja central, ou algum outro nome que se usa hoje em dia, sede, etc. Mas essa é uma negligência do padrão bíblico. Torna a igreja local vulnerável ao erro e às investidas de Satanás, porque Satanás não é Deus e não pode estar em toda parte ao mesmo tempo, mas ele é um ser muito inteligente.
E quando igrejas se conectam nesses canos de relacionamento em terminais, centralizado em uma convenção, em certos líderes, ele contamina normalmente os terminais, para que por meio desses canais, todas as igrejas ali debaixo daquele guarda-chuva sejam contaminadas. Heresias, erros, práticas e todo tipo de coisa tem se espalhado por milhares de igrejas locais, porque elas estão debaixo desse guarda-chuva de associação, convenção, todo tipo de erro. Eu tenho visto pastores de convenções de certas igrejas, como a Batista ou Presbiteriana, que estão mais preocupados com a organização denominacional do que a própria igreja local onde pastoreiam. Há igrejas em que tudo acontece vindo direto da convenção. Trabalho missionário, isso, treinamento, tudo é feito através da convenção. A convenção cria um seminário e as pessoas mandam as igrejas locais seus homens para lá para serem treinados. E todo tipo de ideia estranha se espalha muitas vezes. Mas essa é uma negligência, como eu mencionei, do padrão bíblico da igreja. E tem sido o caso de muitos grupos denominacionais. Mas a Bíblia, querido, na palavra de Deus, igreja traz a ideia de grupos locais, independentes, individuais, e não associação de igrejas, convenções de igrejas. E há muitas evidências, nós já vimos sobre isso, para essa declaração. As epístolas, por exemplo, as cartas do Novo Testamento, de Paulo, de Pedro, são as chamadas epístolas, elas são todas dirigidas a igrejas locais, e nunca a um grupo de igrejas como convenção, dirigida aos seus pastores e oficiais. E elas foram escritas de tal forma que a igreja individual, local, transparece ali, cada um responsável diante de Deus. Observe também que o Senhor Jesus Cristo, ele nunca fundou, poderia ter feito, mas nunca fundou uma organização unificada de igrejas. Você percebe também que quando ele fala às igrejas, no Apocalipse capítulo 3, ele fala diretamente a cada uma delas. Carta à igreja que está em Éfeso, era uma igreja. Carta à igreja que está em Esmirna, uma outra igreja. Ele nunca diz uma carta à igreja da Ásia, que estão na convenção de igrejas da Ásia. Nada disso. Ele lida com cada um individualmente, desafiando, encorajando, disciplinando, auxiliando. Cada igreja local. Não há nenhum bispo, não há nenhum arcebispo, cardeal, superintendente da região, mas Cristo somente é o cabeça de cada igreja individual para governá-la, dar poder, dirigi-la pela sua própria palavra. O Senhor é a cabeça da igreja e governa por sua palavra. Veja apenas um exemplo disso em Atos capítulo 13, versículo 1 e 2. Ali nós lemos que os apóstolos estavam em Jerusalém, Atos 13, 1 e 2. Eles estavam ali em Jerusalém. E na igreja que estava em Antioquia, ele não estava em Antioquia, mas em Jerusalém. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que ainda não era um apóstolo, é chamado ainda de Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho mandado. Muito interessante. A maioria dos apóstolos estava na igreja de Jerusalém, cujo pastor daquela igreja era Tiago, meio irmão do Senhor Jesus. Mas aqui nós temos um exemplo de como o Espírito Santo de Deus lidou diretamente com a igreja de Antioquia e não através da igreja de Jerusalém, mandando informação para Antioquia. Antioquia é vista aqui na Bíblia como uma igreja independente, governada e conduzida separadamente da de Jerusalém, sem qualquer hierarquia denominacional de qualquer tipo. Muito interessante, não é? Observa que o termo igreja é usado no Novo Testamento 114 vezes. E em nenhuma vez esse termo igreja é usado para descrever uma igreja nacional de um país ou qualquer outro grupo de igrejas. Você não verá o Novo Testamento usando esse termo igreja para qualificar um grupo de igrejas, sempre usado para descrever igrejas individuais em determinadas localidades. Somente uma referência em 5, o termo igreja, ou a palavra igreja é utilizada para representar todo o corpo de Cristo em todas as épocas, mas essa é a igreja invisível, universal, a igreja, ela que estará com o Senhor por inteiro, completamente, feito de pessoas de todas as épocas, de grupos vários, salvos em Cristo Jesus, mas na maioria das vezes dirigida a uma igreja específica. Por exemplo,
saúda a igreja que está em tua casa. Paulo escreve a Áquila e Priscila e diz: saúda a igreja que está na casa de Áquila e Priscila. Igreja local, naquele local, individual. E mesmo quando é usada, por exemplo, em relação ao número de igrejas em uma certa região, é sempre utilizado no plural. Não se diz carta à igreja da Ásia, mas as igrejas da Ásia. E aí em Apocalipse 1, versículo 11, nós começamos a ler sobre a igreja que está em Éfeso, a igreja, não a igreja, mas as igrejas, sempre no plural para mostrar a individualidade, e não um conjunto denominacional chamado a Igreja Batista do Brasil, ou a Igreja da China, ou a igreja, não. Igrejas locais, individuais. Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, dirigidas às igrejas, plural, da Galácia, individuais. Eles não estavam conectados em uma denominação, não a igreja da Galácia. Bem, nós já vimos como as metáforas, as imagens que a Bíblia nos dá sobre a igreja também representam essa individualidade da igreja. A igreja é comparada na Bíblia a um edifício de um templo, e não um condomínio de um templo. Vários templos no condomínio. Há um corpo, não muitos corpos, um corpo com vários membros. Uma unidade familiar, com cabeça e todos envolvidos. Bem, sim, há uma igreja única na Bíblia, sim, unificada, mas essa igreja invisível, como eu mencionei, composta de todos os salvos em todas as gerações. Às vezes a Bíblia usa o termo igreja, representando essa igreja única de todos os tempos, como que classificando como uma coisa só, os eleitos do Senhor em todas as épocas, que envolvem todos os salvos, tantos que estão para além do véu, na presença do Senhor agora, no céu, e nós que estamos aqui, todos eles e nós compomos esta igreja universal ou invisível do Senhor. Mas em termos visíveis, enquanto aqui na terra, em nossos dias, não há tal coisa chamada a igreja do Brasil. E assim as igrejas locais bíblicas estão no Brasil. Às vezes você ouve certos professores por aí, teólogos brasileiros e coisas assim, dizendo: a igreja no Brasil isso, isso, aquilo, a igreja no Brasil isso, aquilo. Não critique a igreja. Que coisas nécias. Qual igreja? Em qual rua? Em qual local? Não é? Essa é a ideia na palavra de Deus. Você não pode mais dizer hoje sobre, por exemplo, como você talvez diria no passado, algumas décadas atrás, a igreja batista é uma igreja muito séria. Não, você precisa ir lá, entrar, sentar no banco e observar. Claro que é assim. A igreja presbiteriana é isso aqui, você tem que ir lá e ver. Então, até por pouco tempo no passado, não é? Quando as igrejas locais ainda eram muito sérias e se juntaram em denominações, ainda existia um pouquinho essa questão da seriedade, se diferenciariam. Mas você percebe a sabedoria de Deus, meus irmãos. Por que de igrejas locais individuais? Pela seguinte razão: Deus é muito mais sábio do que nós. Se uma igreja local, ela se afasta do governo de Cristo pela sua palavra, e heresias e falsos ensinos ou mundanismo entra ali, estando local e individual, por si só ela morre e fecha as suas portas, sem contaminar outras. Mas quando elas estão ligadas, então a igreja já morreu e o Senhor já tirou seu candelabro dali, como ele diz aquela igreja em Apocalipse: se não se arrepender, tirarei. Significa a obra do Espírito Santo, autenticando a pregação da palavra, e ninguém mais vai ser convertido e as pessoas não serão edificadas. Mas se elas estão conectadas em convenções, elas se tornam desobedientes, uma igreja local se torna desobediente, herética, mas ela não morre e fecha as portas. Por quê? Porque ela é mantida pelos canos da convenção, que manda um outro pastor, uma outra tática, outra estratégia. E o que acontece com ela? Ela se torna um clube social para o entretenimento religioso. Mas diante de Deus, ela não tem mais o selo de uma igreja. Veja a sabedoria de Deus, não é? Igrejas locais. Bem, nós chegamos a essa definição, que a figura geral que o Novo Testamento nos dá da igreja é uma assembleia, uma reunião local dos santos, onde o senhorio, o governo de Cristo é reconhecido. E esse é o significado de igreja, e nós devemos manter isso em mente. Bem, tendo insistido nesse elemento da independência da igreja, que é local, surge então a questão da unidade da igreja visível. Pastor, e quanto à fraternidade do povo de Deus entre igrejas na igreja visível? Qual é a unidade da igreja? Há uma unidade da igreja. Por acaso, pastor, o Senhor Jesus Cristo não orou em sua oração sacerdotal, lá no capítulo 17 de João, pela unidade da igreja no mundo?
Bem, nós queremos lidar com isso neste momento. Mas se nós iremos pensar sobre unidade da igreja, e se nós desejamos realmente ser bíblicos e permanecer nos limites da palavra de Deus, nós devemos concordar então que a união das igrejas ensinada na palavra de Deus é uma união espiritual e não uma união associacional em convenções. Não é uma união física debaixo do mesmo estatuto, etc. E é por isso que nossa segunda leitura foi João capítulo 17. Gostaria de chamar a sua atenção novamente para esse texto, porque ali o Senhor Jesus Cristo estabelece os termos de nossa unidade entre igrejas locais. Claro, existiam já muitas igrejas no Novo Testamento se espalhando, eram irmãos em Cristo. Uma pessoa saía daqui e evangelizava naquela área, uma igreja era formada, então será que eu não posso lidar com aqueles meus irmãos ali e ter fraternidade e comunhão com eles? Bem, a nossa unidade, nós veremos, é uma unidade espiritual. Aqueles que promovem veementemente um tipo de ecumenismo disfarçado, eles constantemente citam João capítulo 17 e o versículo 21 em particular. E eles ficam ali, eles param ali naquele versículo 21. Veja comigo, versículo 21 do capítulo 17 do Evangelho de João. Essa oração do Senhor, e o argumento segue dizendo: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe qual é o argumento? Eles param aqui e não seguem mais em frente no contexto. Está vendo aqui, meus irmãos, metodistas, batistas, católicos, espíritas, evangélicos? Nós precisamos nos unir. Crentes calvinistas e reformados precisam do pentecostal, do carismático, eles de nós e nós deles, todo mundo. Nós temos que nos unir, porque se nós não nos unirmos, a oração do Senhor Jesus Cristo não será respondida e o mundo não conhecerá a Cristo. Nós precisamos de uma união ecumênica, não é? Para o mundo conhecer que estamos em Cristo e quem é o povo de Deus. Eles param aqui nesse versículo 21. Mas os termos do Senhor Jesus Cristo aqui, na verdade eles condenam qualquer um que fale contra essa união. Você percebe o que está por trás muitas vezes disso, né? O desejo de poder. Observe com clareza, de vender e todo tipo de coisa. Mas os termos do Senhor Jesus Cristo para a comunhão e fraternidade entre o seu povo e igrejas locais é o seguinte. Versículo 21 e 22 agora. Versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Você percebe que é uma unidade espiritual o tempo todo? Observe o versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mas qual é a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por acaso há uma só pessoa na Santa Trindade ou três? Essa é a unidade. Um só Deus, três pessoas distintas. Essa é a unidade, é uma unidade espiritual. A nossa unidade não é se tornar uma coisa só, em uma convenção, uma igreja mundial, universal, debaixo do papado, quem quer que seja. Uma só placa. Não, mas é uma unidade de pessoas separadas, espiritualmente com o mesmo propósito. A nossa unidade é baseada na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a unidade da Trindade é uma unidade espiritual. Três pessoas distintas. E aqueles que estão no Pai, no Filho e no Espírito Santo, porque foram salvos, eles são um, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Meu querido, você é um com um crente chinês. E quando você viaja ou para alguma parte do Brasil e você começa a conversar com alguém, você começa a sentir que há alguma coisa diferente com essa pessoa. Há uma gentileza ali, há uma pureza ali, há uma honestidade. E você se interage, não é? Você mesmo conhecer a pessoa, você é um com ela, e depois você descobre que ela nasceu de novo, que ele é um crente em Jesus Cristo. Como jamais algum pregador poderia dizer que a oração do Senhor Jesus, orada aqui no capítulo 17, depende de homens e mulheres para ser respondida? Não há nenhuma oração do Senhor Jesus que não tenha sido respondida. Em palavras positivas, todas as orações do Senhor Jesus já foram respondidas. Obviamente Ele é Deus. E essa oração que Ele fez no capítulo 17 foi respondida quando Ele mesmo enviou o Espírito Santo a este mundo, de maneira que agora pessoas que nasceram de novo pela obra do Espírito em suas vidas têm uma unidade espiritual, e nós somos um, com crentes em toda parte, o mesmo desejo, a mesma mente, o mesmo objetivo de glorificar o Salvador, de santificação, de alcançar pessoas com o Evangelho. Nós somos um. É uma unidade espiritual.
Não é uma unidade em convenções ou sínodos, debaixo de uma mesma liderança comum. O Senhor Jesus Cristo aqui já nos disse algo. Quem são essas pessoas que se unirão e terão uma unidade espiritual? Bem, Jesus já nos disse algo sobre essas pessoas no versículo 8. Ele diz lá: porque Jesus deu a eles as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e eles têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Que palavras, não é? Essas palavras do Senhor somente se aplicam àquelas pessoas que crescem nessas doutrinas em particular. E se alguém vem a mim e me diz: eu sou um crente, eu sou um cristão, mas eu não creio que Jesus Cristo é Deus, eu não tenho comunhão com essa pessoa, eu não tenho unidade com ela, eu não pertenço junto a ela ao mesmo grupo, à mesma igreja, porque ela não crê em algo que eu creio. Ouça novamente o versículo: lhes dei as tuas palavras, eles as receberam, têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, sou Deus, e creram que me enviaste. São essas pessoas que teriam unidade. O Senhor Jesus declara aqui: se alguém me diz ser um crente, mas nega a deidade do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa não tem unidade comigo em Cristo, não tem comunhão espiritual com ela. Nós não servimos ao mesmo Senhor. Se alguém se diz um crente, um cristão, mas não crê nas doutrinas basilares da fé cristã entregadas pelo Senhor Jesus aos apóstolos, e os apóstolos entregados, como diz Judas, uma vez por todas, completas à igreja, então nós não podemos ter comunhão, unidade, estarmos debaixo da mesma associação, convenção de igrejas com tais pessoas. Nós não podemos dar as mãos para fazer a obra de Cristo. Não há base para a unidade. Um crente em Jesus não pode estar unido em associações, sínodos, convenções, assembleias, que envolve todo tipo de pessoas, crendo e descrendo de muitas coisas. Porque a unidade do povo de Deus não é uma unidade associacional, denominacional, é uma unidade espiritual, entre pessoas que creem na mesma coisa, segundo o Senhor, no capítulo 17. Bem, você se recorda como Paulo, lá escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele fala sobre a unidade do Espírito no vínculo da paz? É exatamente a mesma ideia que ele recebeu de Cristo. Há uma unidade entre o povo de Deus para manter a paz, o acordo. É uma unidade espiritual baseada nas mesmas doutrinas, nas mesmas verdades. Bem, é uma união espiritual entre pessoas que creem a mesma coisa. Pessoas não podem andar juntas, cooperar juntas na obra do Senhor, crendo coisas completamente diferentes umas das outras. Assim, a primeira coisa a ser recordado quando nós lidamos com unidade entre o povo de Deus é que é uma unidade espiritual e não uma unidade debaixo de associações de igrejas, convenções. Não é a coalizão de pessoas que discordam de muitas coisas, mas que deixam de lado esses desacordos doutrinários pelo bem de uma união para um propósito comum. Essa não é a união bíblica. A união bíblica é uma união mística, espiritual, real, viva. A união bíblica, a oração do Senhor Jesus aqui no capítulo 17, fala sobre isso. É uma união entre pessoas que creem nas mesmas doutrinas. É uma união orgânica, vital, de um entusiasmo por crer nisso e defender nisso e se unir contra a pessoa que crê assim, estar numa igreja que crê assim. Essa é uma verdadeira unidade. Ela é espiritual, ela não é artificial, associacional, por estatutos numa convenção, para fazer alguma obra social, o que quer que seja. Não há unidade em tais unidades. A unidade é espiritual. Minha segunda coisa importante sobre esse tema da unidade entre o povo de Deus é que, além de ser espiritual essa unidade, observe agora, é uma unidade doutrinária. Isso é de singular, vital, gritante importância em nossos dias. A nossa unidade é doutrinária. Está aqui em João 17, 6 e 8. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, guardaram a tua palavra. Marque isso. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. O final do versículo 6, guardaram a tua palavra que receberam. Que palavras são essas que o Senhor deu aos discípulos? Bem, aqui nesse contexto, é sobre a sua divindade, que ele saiu do Pai, a sua obra expiatória, que ele iria à cruz do Calvário, é sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas nos é dito hoje que nós devemos estar em associações denominacionais, em convenções,
para grupos para-eclesiásticos, ofertando esses grupos para-eclesiásticos, não sei o que, sem fronteiras, etc, etc, com pessoas que negam a deidade do Senhor Jesus Cristo. Estamos unidos para um propósito comum, de levar o Evangelho a uma certa região, com pessoas que negam que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor, o Deus encarnado, ou que tem um ensino torcido sobre o Espírito Santo, ou que negam a salvação somente pela fé em Jesus Cristo por meio de arrependimento, ou que usam técnicas humanas para substituir a pregação direta da palavra de Deus. Nos é dito que nós temos que nos unir em grupos com pessoas assim, que trazem o mundanismo para dentro da igreja e negam a santidade do Espírito Santo de Deus em sua igreja, ou que esvaziam a palavra de Deus, negam a suficiência da verdade e vão buscar visões e sonhos. Nos é dito que nós temos que nos unir em associações com pessoas que negam aquilo que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. Falar sobre união e cooperação com tais pessoas é negar o ensino do Senhor no capítulo 17 de João. Seja para adorar a Deus junto com tais pessoas, para fazer a obra de Deus junto com tais pessoas. Porque a unidade do povo de Deus é também uma unidade doutrinária, baseada nas mesmas verdades. Nós nos unimos aqui nesta igreja porque nós cremos e mantemos as mesmas verdades doutrinárias. É por isso que nós estamos unidos aqui. Essa é uma das necessidades de se tornar uma membro de uma igreja, que você esteja em acordo e abraçando as mesmas verdades dessa igreja. Essa é a base da disciplina na igreja, que nós veremos também. Uma disciplina doutrinária e também por atitudes e costumes. Mas há outro exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 42, eu gostaria que você abrisse comigo, nós estamos correndo para o final. Atos 2, 42, esse texto é muito importante, um de muitos na verdade. Ouça essas palavras. Sobre os crentes, novos convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Você sabe, meus queridos irmãos, que a palavra de Deus é inspirada, mas talvez não tenha lhe sido dito o que isso significa. Não é apenas a mensagem, a verdade que vem de Deus que é inspirada, mas a maneira como a verdade é comunicada, a própria estrutura do texto é inspirada por Deus. É por isso que um pregador tem que tomar grande cuidado e temor de não desorganizar a palavra e impor uma superestrutura sobre uma estrutura já inspirada por Deus. A própria palavra é inspirada pelo Senhor e a ordem como as palavras se encontram no texto. Tudo é importante aqui, a ênfase é importante, a posição das palavras no versículo é de tremenda importância. Nós não lemos aqui neste versículo que eles permaneciam juntos na comunhão e no partir do pão e nas doutrinas dos apóstolos, mas que eles permaneciam juntos na doutrina dos apóstolos, e então na comunhão, e então no partir do pão. Em outras palavras, antes de você poder ter comunhão e partir o pão e ter confraternização, deve haver comunhão doutrinária. Ela vem em primeiro lugar. Você percebe que inspiração bíblica, ênfase. Assim nós nos tornamos mais sérios a respeito da palavra de Deus, não é? Gloriosa e inspirada em cada detalhe. Comunhão é baseada na mesma fé, verdade, mesmo entendimento. Se você fala e crê algo sobre o Senhor Jesus Cristo e outro indivíduo crê algo diferente, será que você pode ter verdadeira comunhão espiritual com ele e com ela? Como ambas as pessoas poderão vir diante de Deus se uma delas crê que Jesus é um mero homem e a outra diz, não, ele é o Deus encarnado, o Senhor dos senhores, o Deus eterno? As mesmas pessoas virão. Ah, pastor, eu sou uma pessoa simples, para mim o negócio é só amor, doutrina de vida, eu não estou interessado, eu quero falar sobre Jesus e amar. Mas no momento quando você começa a falar sobre Jesus, meu irmão, minha irmã, a Bíblia te levanta uma pergunta: quem é o Jesus que você crê? Ele é o Deus encarnado? Ou um mero homem, um anjo, a primeira das criações, ou qualquer tipo de coisa? Eu devo dizer que você tem uma atitude muito simplista e rala, se essa é a tua atitude para com a palavra de Deus. A nossa base é doutrinária. A nossa unidade é espiritual. A unidade doutrinária é essencial e vital para a verdadeira unidade entre o povo de Deus. Assim, quando você está discutindo a questão da igreja, da unidade da igreja, você deve sempre colocar esta unidade em termos de uma unidade espiritual e não convencional, associacional, sinódica. É uma unidade doutrinária.
não de pessoas que lançam fora suas crenças para se juntarem em torno de um propósito social, o que quer que seja. Não há unidade nisso aí. Não é unidade física, unidade espiritual, uma unidade doutrinária. Não é difícil unir pessoas, não é? Não é difícil hoje em dia unir pessoas que não creem em quase nada em comum, uni-las em torno de uma causa social e chamar isso de unidade cristã, de povo de Deus, mas isso não é unidade bíblica. Unidade cristã é algo vital, algo real, positivo, em torno de verdades amadas, unidos organicamente, entusiasmo em torno de que nós cremos e defendemos, não duvidosos sobre o que nós cremos. Quando você observa a história da igreja, parece que a igreja do Senhor Jesus Cristo em sua história foi muito mais útil, viva e poderosa, quando havia um número de pessoas, embora um número pequeno, muitas e muitas vezes, mas que estavam unidos em espírito e unidos em doutrina. Deus tomava essas pessoas, você lê a respeito, e as usava grandemente e fazia grandes coisas. Havia uma unidade orgânica em espírito e em verdade. Mas quando houve períodos, quando você tinha uma única igreja, uma única placa, uma única igreja do Estado em toda a nação, qual foi a consequência? Bem, a idade das trevas naquela nação. Todas as vezes que a igreja se reuniram em imensas organizações denominacionais ou igrejas do Estado, e coisas como essa, o resultado foi todo tipo de negação e ataque à palavra de Deus, tentando esvaziá-la e transformando-a em mito, ou perseguição oficial contra o povo de Deus fiel à palavra de Deus, que não se submetia a tais imposições. E a história da igreja tem sido isso, me parece. Uma história completamente ignorada, muitas vezes, por certos líderes, pela geração presente. Bem, queridos, eu não digo isso movido pelo espírito de divisionismo, mas por um zelo pelas verdades da Escritura e por um zelo pela pureza e a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, deixe-me recapitular o que nós vimos até aqui. Nós vimos nessa manhã nossas considerações, primeiro, que nós começamos afirmando que o grande problema no meio evangélico de nossos dias, marque isso, é que pessoas não conhecem o ensino bíblico sobre a igreja, a doutrina da igreja. Eles não conhecem a natureza da igreja. Hoje você vai a igrejas que não são igrejas. Qual é a tua igreja? É internacional, mundial, não sei das quantas. Você vai lá, e o que você encontra lá? Você encontra uma aglomeração de pessoas que não conhecem umas às outras, em busca de algo egocêntrico para si mesmo, e que se espalham ao final. Não há ensino, não há serviço, não há evangelização, senão proselitismo para trazer mais pessoas de quem serão extraídos. Não há estrutura, uma essência de uma igreja sob disciplina bíblica. Isso não é igreja. Nós começamos, vimos que um grande problema de nossos dias é o desconhecimento do ensino bíblico sobre o que seja a igreja, a doutrina da igreja. As pessoas estão confusas. Elas medem a igreja de acordo com o sentimento. Eu gosto daquela igreja, ou de acordo com os desejos, o que elas podem ter ali, ou de acordo com o que vem ali, não de acordo com a revelação de Deus sobre o que seja a igreja. O reino de Deus e a igreja, nós vimos, não são a mesma coisa, como afirma o catolicismo romano, mas a igreja é uma parte do reino de Deus, uma extensão do reino de Deus que existe dentro do reino de Deus. Bem, nós chegamos a essa definição, então, que a figura geral que o Novo Testamento nos dá da igreja é de uma assembleia ou reunião local de crentes, onde o senhorio e o governo de Cristo é reconhecido pela palavra. A natureza da igreja é local, independente de corpos governamentais existentes, autônoma. E nós vimos, por último, que a base da unidade entre o povo de Deus é uma base espiritual e doutrinária, não denominacional ou associacional. Pois bem, podemos agora concluir com algumas marcas fundamentais da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aprendido já, em alguns estudos anteriores, que o Novo Testamento nos dá pelo menos 4 princípios básicos que determinam e definem o caráter de uma verdadeira igreja bíblica. E esses princípios tornam cada igreja local e individual de Cristo verdadeiramente efetiva e verdadeiramente agradável ao Senhor. O primeiro desses princípios ou características básicas da igreja é que Jesus Cristo é a cabeça da igreja local e individual.
cada congregação sendo inteiramente independente, autônoma, não sujeita a qualquer corpo denominacional, hierarquia, poderes, etc., etc., de indivíduos. A segunda característica é que somente crentes convertidos, somente pessoas realmente nascidas de novo, devem ser admitidas para dentro da membresia da congregação local. Esse é o princípio da membresia regenerada. Somente pessoas que têm um testemunho credível de ter nascido de novo por frutos devem ser aceitadas como membros de uma igreja local. Porque a igreja não é composta de pessoas salvas e não salvas, como encara o catolicismo romano e certas denominações influenciadas pelo catolicismo romano. Todo mundo no país, na paróquia, é cristão para o catolicismo romano, sendo sido batizado. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, somente pessoas que foram transformadas de verdade. O terceiro aspecto é que cada membro em particular de uma igreja local deve sinceramente e totalmente estar dedicado em comunhão e em serviço à igreja local. Esse é um princípio bíblico, nós já vimos muitas vezes sobre esse tema, a igreja operante, a membresia sobre ela. E por quarto, cada igreja individual, vivendo em obediência ao Senhor, irá experimentar crescimento como um sinal de vida espiritual, um fruto que o Senhor dá. Mas esse crescimento, no entanto, está de acordo com o tempo e a escala do Senhor. Nós esperamos sempre nele. Bem, queridos, junte esses 4 princípios, ou com eles eu gostaria de adicionar 3 marcas principais da igreja. A primeira marca principal de uma igreja bíblica é a pregação da palavra. Essa é uma grandiosa tarefa. Deus salva o seu povo, os reúne em igreja, igrejas são formadas e criadas para essa função. Cada igreja local deve pregar a palavra, não seminários, não sites de teologia ou revista de teologia, é uma função da igreja local. A pregação da palavra de Deus é efetuada em 2 departamentos. A pregação da palavra de Deus, ela é pregada para a edificação dos santos, para estabelecer os santos, para preparar os santos, para proteger o crente. Esse é o departamento doutrinário da pregação. As cartas do Novo Testamento foram todas escritas para esse princípio, não é? Educar o povo de Deus na verdade, estabelecer o povo de Deus na fé. O fato de que uma pessoa era convertida não era o final da história dela, era o início da história. Ela nasceu como um bebê em Cristo, precisa receber o alimento espiritual. E as vacinas, não é? Aprender a discernir heresias para não cair nela. Uma criança nasce e logo ela precisa de vacina, porque a micróbio, a vírus, a bactéria no ar dentro dela, ela não conseguirá viver. E você nasce em Cristo e você está cercado de mentiras e todo tipo de coisa nociva. Você precisa do alimento puro, do leite espiritual, com os anticorpos da palavra de Deus desde o início. E o Senhor estabeleceu isso. E essa é uma das funções da pregação da palavra de Deus. Precisa de instrução. Nós precisamos ser admoestados, advertidos contra o erro. A instrução funciona como essa vacina, como comida, como educação, como treinamento. E nesse departamento da pregação da palavra de Deus há a exortação, que é a aplicação das verdades à vida diária, prática do crente. E há conforto, há fortalecimento espiritual. Cristo é exaltado através da sua palavra, que é pregada, ensinada, e pessoas são transformadas à imagem do Salvador. E há um segundo objetivo da pregação da palavra, que é o departamento evangelístico. A palavra deve ser pregada aos não salvos, para que sejam convencidos de seus pecados, conduzidos a uma fé salvífica no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo incluiu isso em sua oração sacerdotal, não é? Ele diz assim: assim como tu, ó Pai, me enviaste ao mundo, eu os envio também ao mundo. O Senhor Jesus foi enviado com uma missão de salvação, e nós somos enviados com uma missão também de salvação, levando o Evangelho de Cristo Jesus. E um dos departamentos da pregação da palavra é o evangelístico. Você vê quão nocivo é quando igrejas põem de lado a palavra de Deus e trocam por entretenimento. Eles negam a sabedoria, o poder, a glória de Deus em sua palavra. A segunda marca, característica da igreja genuína, é a administração correta, legítima das ordenanças. É na igreja bíblica o lugar onde as ordenanças do batismo e da ceia são corretamente e genuinamente administradas. Da maneira bíblica, simples, clara. E a terceira marca é o exercício da disciplina. A disciplina deve ser exercitada no tocante à doutrina e no tocante ao comportamento do povo de Deus. E nos próximos domingos nós lidaremos com isso.
Eu creio que uma das maiores falhas nas igrejas é a falta de disciplina bíblica, onde erros avassalam igrejas por meio de falsas doutrinas e má comportamento entre o povo de Deus. Onde entre os evangélicos de nossos dias nem tudo isso, pastor, em lugar nenhum. Porque não se assemelham em nada ao retrato que nós temos na palavra de Deus. Quando você olha a Igreja Católica Romana de nossos dias, ou as igrejas evangélicas por aí de nossos dias, será que você consegue reconhecê-las aqui na Bíblia? Será que você consegue ver uma igreja católica romana no Novo Testamento? Ou uma igreja pentecostal, neopentecostal, teologia da prosperidade aqui? Você não a encontra aqui. Queridos, são levados pela imaginação de homens, dominados pelo sentimentalismo e buscas carnais. E todos nós aqui andávamos nesse caminho antes. E como o Senhor nos chamou, nos transformou pelo poder da sua palavra, oh amigos, é a vontade do Senhor que cada crente em Jesus Cristo esteja ligado organicamente a igrejas locais bíblicas e repudie toda a perversão da palavra de Deus, no que se refere também à igreja. Se nós não conhecermos a doutrina da igreja, a natureza da igreja, nós não conseguiremos reconhecer uma igreja bíblica quando vê-la, ou uma igreja não bíblica quando vê-la. O Senhor nos abençoe e aplique estas verdades tão necessárias às nossas vidas.